Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 8. E a Palavra de Deus diz assim: O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o seu servo te ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Até aqui, amém? Esse texto da Palavra de Deus nos mostra como Deus chamou Samuel para o seu chamado, né? Seu chamado de profeta. A própria Palavra de Deus nos ensina que naqueles tempos a Palavra de Deus não tinha tantas profecias acontecendo. Bem se entende por que não se acontecia as profecias mais, porque Deus havia se silenciado do seu povo. Porque na verdade o profeta Eli, o sacerdote Eli, sua casa não estava organizada. Seus filhos faziam o que bem dele entendiam. Seus filhos, na verdade, agiam não segundo aquilo que Deus ensinou o seu pai a fazer, né? Eli. E Eli, por sua vez, apesar de ser, na verdade, avisado muitas vezes, ele ignorou o fato dos seus filhos estarem fazendo as coisas erradas. Nós temos que entender que naquele tempo, alguns eram dotados do Espírito Santo de Deus, diferente dos dias de hoje. Por isso que naquela época, esses alguns que eram iluminados, na verdade, que eram cheios do Espírito Santo de Deus, eles, na verdade, tinham essa comunhão com Deus e ouvia Deus falar com ele. Tinha essa comunhão, essa conexão com Deus. Nos dias de hoje, nós vivemos tempos diferentes. Por quê? Jesus veio e nos salvou através do seu sacrifício na cruz. A partir desse momento, o véu se rasgou e nós temos acesso direto a Deus Pai Todo-Poderoso por meio da nossa fé em Cristo Jesus. E a partir desse momento, nós somos o quê? O Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós. Você que crê em Jesus, você que crê que Jesus Cristo veio e morreu pelos seus pecados, e você, na verdade, acredita nisso e se arrepende dos seus pecados, na verdade, o que acontece é que houve uma conversão na sua vida. Você se converteu, ou melhor, você passou a entender o que Cristo fez por você. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. E o Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele fala através de você. E muitas vezes nós ouvimos ele falando, quando nós erramos, o Espírito Santo nos alerta. Muitas vezes ele nos fala a direção que nós temos que tomar. Basta nós estarmos atentos à sua voz, basta estarmos no caminho de retidão, basta estarmos cheios da sua palavra e Deus falará conosco. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos entender que o Espírito que falava aos profetas na antiguidade
É o mesmo Espírito Santo que fala conosco nos dias de hoje. Basta você crer. Siga a voz do Espírito. Siga a voz do Espírito para que você ande bem nessa terra, para que você possa caminhar como vencedor e fazer as coisas que estão no propósito de Deus. Não ignore a voz do Espírito. O Espírito Santo, ele está aqui, ele está em nós, em todo o tempo, nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo, nos levantando, nos dando bom ânimo. Por isso, em nome de Jesus, que possamos ter essa convicção e entender que o mesmo Espírito que falava aos profetas fala conosco nos dias de hoje. Por isso, abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Ouça a voz do Espírito. Não ignore a voz do Espírito. Nós não somos participantes desse mundo, nós não somos dessa terra. Somos peregrinos aqui. E por isso Deus enviou o seu Espírito para que pudesse nos ajudar a caminhar nessa terra, para que pudéssemos caminhar no caminho correto dele, para que nós não desviemos do caminho dele. Por isso, em nome de Jesus, que você possa entender que esse Espírito Santo, ele é poderoso para nos ajudar em todas as coisas. Amém? Vamos orar então essa manhã. Querido e soberano Deus, obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos enviou o Consolador, para termos a certeza que um dia o Senhor nos buscará. Ó Deus, obrigado porque Ele nos ajuda em todos os momentos, nos direcionando, nos consolando, nos levantando, ó Deus, nos fortalecendo, Pai, na fé. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos ajudar em todo o tempo. E eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles, ó Deus, que entendem, ó Deus, o plano da salvação, Pai, que são, ó Deus, rendidos a Ti, Senhor, que conhecem o Teu amor, a Tua graça, que eles possam, Senhor Jesus, ter, ó Deus, uma verdadeira comunhão com o Teu Espírito, Pai, que possam realmente, Senhor Jesus, possam ouvir a voz do Espírito e caminhar, ó Deus, segundo os Teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro nessa manhã, Pai. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ser abençoadas em nome de Jesus.